irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 43. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 43. Um texto bem conhecido por todos nós, eu vou estar lendo e os irmãos acompanham. Diz assim a santa palavra de Deus. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso e majestoso Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta manhã em que Tu nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Pai, nos trazendo, cada um de nós, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, mas também para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra ela produza vida nos nossos corações, na nossa mente, e não somente agora, Senhor, mas que durante toda essa semana, Pai, possamos expressar aquilo que ouvimos com a nossa vida cristã diária, Pai. Ó Deus, ser comigo, que o Teu Espírito Santo me guie para proclamar o Teu Evangelho. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o Evangelho de Lucas é um dos 4 evangelhos. Ele foi escrito pelo médico Lucas e companheiro de Paulo em sua viagem a um homem chamado Teófilo. E o Evangelho de Lucas, assim como os demais evangelhos, tem um propósito de dar segurança e clareza acerca do ministério de Cristo. O ministério de Cristo que abarcou diversos acontecimentos, mas principalmente os milagres de Jesus nos chamam a atenção, porque os seus milagres atestavam que de fato Jesus era o enviado por Deus, o Salvador de todos aqueles que são ovelhas de Deus. Lucas escreve de modo ordenado e detalhado esse seu evangelho e dando atenção especial à humanidade de Cristo. Cristo, ele era totalmente Deus, mas também totalmente homem. E também a sua compaixão, principalmente por aqueles que clamavam pelo nome de Cristo. Todos aqueles que clamavam pelo nome de Jesus, Jesus nunca deixou esses à margem, mas Jesus sempre teve compaixão por aqueles que clamavam pelo seu nome. Mas Lucas também dá uma ênfase importante à obra do Espírito Santo no seu Evangelho. Os milagres narrados por Lucas no seu Evangelho, eles não apenas são demonstrações do poder de Deus, mas eles também demonstram as revelações messiânicas, que de fato aquele que curava não era um curandeiro qualquer, mas era o próprio Filho de Deus, o Messias enviado. Então, todos os evangelhos, os 4 evangelhos que nós temos feito aqui sermões pela manhã, todos os 4 evangelhos demonstram que Cristo ele tinha poder não somente sobre as enfermidades, mas também sobre a natureza, sobre os pecados, sobre o demônio e sobre a própria morte. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, um texto bem conhecido dos irmãos, trata da cura da mulher que sofria de fluxo de sangue. Nesse capítulo, no capítulo de número 8, Jesus já havia feito alguns milagres, algumas demonstrações do seu poder. Jesus, por exemplo, ele já tinha acalmado a tempestade, por exemplo, no início desse capítulo 8. Ele já tinha liberto um endemoniado. E agora,
Jesus se depara com dois pedidos, não dois pedidos propriamente dito, mas um pedido mais claro e um pedido mais secreto, uma fé declarada publicamente e uma fé um pouco oculta. Nós vamos nos deparar que antes desse texto da mulher do fluxo de sangue, do pedido de Jairo, um oficial da sinagoga, um chefe religioso, ele vai até Jesus para pedir que a sua filha ela seja curada. Então, claramente, Jairo, ele se desloca até Jesus, ele faz esse pedido a Jesus para que a sua filha ela seja curada. Já que no texto da mulher com fluxo de sangue, nós vemos uma fé mais oculta. Essa mulher ela tinha muita fé, mas ela não queria se revelar num primeiro momento. Então, nós percebemos, meus irmãos, que os milagres de Jesus, eles não fazem distinção das pessoas. No primeiro momento, nós vemos Jesus sentindo compaixão por um chefe religioso, um homem que tinha uma posição social um pouco mais elevada. Mas no segundo momento, aqui no texto da mulher com fluxo de sangue, nós vemos Jesus sentindo compaixão por uma mulher que era excluída da sociedade, e nós vamos ver por que isso. Então Jesus ele está cercado por todos os tipos de pessoas, mas aqueles que clamam pelo seu nome, não importando sua classe social, não importando a sua posição social, Jesus ele atende esses que clamam pelo seu nome. Então, com a graça de Deus, vamos essa manhã expor esse texto da mulher do fluxo de sangue. Acompanhe comigo o verso de número 43, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com médicos todos os seus haveres. Então, irmãos, aqui no texto nós somos apresentados a essa mulher. O texto nos fala que essa mulher já vem sofrendo com esse mal há muitos anos. Cerca de 12 anos o texto fala. E essa mulher também já havia procurado diversos métodos medicinais. Vários médicos já haviam passado com essa mulher e nada era possível solucionar esse seu problema. Ela já havia procurado a medicina, já havia procurado diversos médicos. O texto também vai dizer que ela já havia gastado muito dinheiro para tentar curar essa sua doença. Provavelmente muitos anos, muito tempo que essa mulher vem sofrendo disso, e ela vem sofrendo também por não encontrar uma maneira de se curar. Então o texto diz que havia 12 anos que ela vinha sofrendo. E por que essa mulher sofria tanto? O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando acerca desse texto, ele vai dizer que essa mulher ela sofria três tipos de segregação. Primeiramente, essa mulher ela sofria segregação conjugal, porque uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com seu marido se fosse casada. E se ela fosse solteira, ela não poderia se casar, porque ela era considerada impura para o matrimônio. Também essa mulher ela sofria a segregação social, porque as pessoas não se aproximavam de uma mulher com fluxo de sangue. Provavelmente seus familiares viviam afastados dessa mulher. Um abraço sequer essa mulher não poderia receber das pessoas. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes também vai dizer que essa mulher ela sofria segregação religiosa, porque essa mulher não poderia ir até a sinagoga para fazer os serviços diários de adoração a Deus. Então essa mulher ela sofria todos os tipos de segregação possível. Ela não podia se casar, se aproximar do seu marido, se assim fosse casada, não poderia se casar, não poderia se aproximar dos seus familiares, daqueles que conviviam com ela, mas também não poderia ir até a casa de Deus para fazer o seu exercício de adoração. Então essa mulher ela era totalmente à parte da sociedade, totalmente segregada da sociedade. E por isso que o texto vem dizendo que essa mulher ela vinha sofrendo. Ela vinha sofrendo por causa da situação que acontecia com a sua vida. Ela não tinha mais vida, na verdade. Essa mulher não vivia mais, porque ela era totalmente segregada da sociedade. E por isso, talvez essa mulher já tenha gastado tanto na medicina, tentando encontrar uma solução para o seu problema, tentando se curar desse problema, porque ela queria voltar a viver. Essa mulher queria viver uma vida normal como as outras pessoas, mas ela não conseguia, porque nem os médicos conseguiam resolver o seu problema. O texto vai continuar e vai dizer no capítulo 44 o seguinte: veio por trás dele e lhe tocou na orla de suas vestes,
e logo se lhe estancou a hemorragia. A mulher se aproxima com reverência e temor do Senhor Jesus. Percebam que depois que a fama de Jesus ela se espalha, multidões o seguem. Jesus agora não era mais um anônimo, mas as multidões o seguiam. Então perceba, essa mulher ela estava sofrendo com esse problema. Provavelmente ela estava debilitada por causa desse seu problema de saúde, mas isso não lhe impediu de ir até Jesus. Isso não foi um impedimento de chegar até Jesus. E essa mulher ela tem uma fé muito grande. Essa mulher ela tem uma fé enorme, porque sem dizer nenhuma palavra, ela só quer tocar nas vestes de Cristo. Ela não pede nada a Jesus, ela não fala nada, mas ela faz apenas um gesto, tocar nas vestes de Jesus. Ela não fala, ela só toca nas orlas de suas vestes. O toque dessa mulher é carregado de fé. Ela crê que apenas tocar em Jesus bastava para curar a sua chaga. Ela já tinha sido desenganada de muitas formas. Então ela crê que essa forma, tocar na veste de Jesus, na orla das suas vestes, é o suficiente para lhe curar. E o milagre é imediato. O verso 44 nos diz, e logo se lhe estancou a hemorragia. Nós percebemos que de fato essa mulher, ela toca com fé, porque o milagre ele é feito imediatamente. Então foi um toque de fé dessa mulher. Ela não tocou simplesmente esperando que ela não fosse curada, mas ao tocar nas vestes de Jesus, ela espera ser curada. Ela não tem dúvida naquele momento. Ao tocar nas vestes de Jesus, ela tem certeza que ela seria curada. Por isso que a sua fé é empregada de forma espontânea, porque de fato o milagre é realizado, sem palavras, sem alarde, a hemorragia cessa. Lucas destaca isso, o evangelista Lucas ele destaca isso, que a cura ela é imediata. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos tido diversos sermões aqui pela manhã sobre os milagres de Jesus e nós temos percebido algo. A fé é a chave principal em todos esses milagres. Mas a fé que coloca toda a certeza em Cristo. Coloca a certeza de que Deus vai fazer, de que Cristo vai realizar. Essa mulher, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela tem a certeza de que o milagre vai se realizar. E isso acontece com todas as curas. Jesus é bem claro nas suas curas, a tua fé te salvou. A fé dessas pessoas é a chave principal em todos os milagres. A fé de que de fato Jesus vai fazer, de que Jesus vai resolver, de que Ele de fato vai realizar. O milagre, ele testifica que o reino chegou e de que a pureza de Cristo ela é mais contagiosa do que a impureza dessa mulher. Percebam, essa mulher ela era considerada impura. Ela não poderia tocar nas pessoas, porque se ela tocasse nas pessoas, essas pessoas que eram tocadas seriam consideradas impuras. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra que a pureza da sua santidade, a pureza do seu poder é muito maior do que a impureza dessa mulher, a impureza que foi colocada sobre os ombros dessa mulher. Mas percebam, meus irmãos, esse milagre que acontece imediatamente não só é o milagre da cura física dessa mulher. A vida dessa mulher agora instantaneamente também é transformada. Assim como todos aqueles que são tocados por Jesus. Nós poderíamos imaginar que apenas o fluxo de sangue dessa mulher cessou, mas não foi só isso. Não somente isso. Veio a cura física, mas principalmente, meus irmãos, vem também a cura espiritual na vida dessa mulher. A dor que pesava sobre os seus ombros. Agora essa mulher ela tem uma vida renovada, a sua vida é restaurada, a sua vida é mudada por causa da sua fé. Uma fé inabalável, uma fé de certeza, uma fé que não duvida de que Deus de fato pode realizar na sua vida. Essa fé é tão sem dúvida, essa fé é tão certeira, com tanta certeza, que o próprio Jesus, no verso 45, ele vai dizer que não tocou
Acompanhem comigo o verso de número 45. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? É interessante porque os discípulos, principalmente Pedro, ele fica até de uma certa forma surpreso e dizer: Mestre, tem tanta gente aqui, muitos estão te tocando, mestre. A todo momento, mestre, tu estás passando e as pessoas estão te tocando. E como tu vem nos perguntar, quem me tocou? Meus irmãos, muitos vão até Jesus. Muitos tocam nas vestes de Jesus. Muitos se aproximam de Jesus. Mas nem todos que se aproximam de Jesus se aproximam com a fé inabalável daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são as suas ovelhas perdidas. Muitos se aproximam por Jesus interessados em muitas coisas, adquirir muitas coisas para si, adquirir bens materiais, adquirir uma cura pontual, adquirir muitas coisas, poder, posições sociais. Muitos se aproximam de Jesus a todo momento, mas Jesus sabe quem são aqueles que se aproximam com o coração quebrantado, com o coração verdadeiro, com o coração contrito, aqueles que de fato estão arrependidos e tocam nas suas vestes. O reverendo Hernando Dias Lopes, mais uma vez comentando acerca dessa passagem, ele vai dizer: muitos vão à igreja domingo após domingo, mas muitos sentam nos bancos como se fosse algo mecânico nas suas vidas. Mas aqueles que tocam nas vestes de Jesus, esses voltam para casa com paz no seu coração. Muitas pessoas, meus irmãos, vão até as igrejas, participam dos cultos, escutam sermões, mas o que isso produz nas suas vidas? O que isso produz na sua vida diária, cotidiana, na sua vida cristã, na sua semana? Absolutamente nada, irmãos. Porque de fato essas pessoas, elas estão num ato mecânico de se encontrar com Jesus, num ato mecânico de ir até a igreja, como mais um domingo, marcar ali na sua agenda que foi ao culto, mas de fato os seus corações estão distantes de Deus, como aquelas pessoas que estavam cercando. Os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus, mas Jesus disse que o toque daquela mulher era um toque diferente. Era um toque diferente. Jesus sentiu um coração quebrantado diante dele, um coração arrependido. Jesus sentiu um toque de fé. Porque o toque da mulher foi diferente, não foi um toque de multidão, mas de fé. Calvino também vai comentar esse texto. Calvino vai dizer o seguinte: o poder de Cristo não está ligado à sua carne ou às suas vestes, mas à fé que, mesmo sem palavra, sabe como se apegar a Ele. Obviamente, irmãos, o poder não estava na veste de Jesus, naquela roupa que ele estava vestindo, mas o poder é operado pela fé daquela mulher. A fé de que Jesus, ele de fato era o único que poderia realizar a cura, o único que poderia resolver o seu problema. A fé inabalável daquela mulher. O poder de Cristo está ligado à fé daquela mulher, a fé inabalável que ela expressou, e por isso Jesus sentiu algo diferente. Alguém diferente havia o tocado, não era como as outras pessoas. No verso 46, Jesus vai continuar e vai dizer: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, ou saiu virtudes em outras traduções. Jesus afirma que dele saiu virtudes, poder. Isso destaca a sua consciência divina. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem, mas também a sua soberania. Ele sabe que ali está uma ovelha perdida havia o tocado. Mas é muito importante, irmãos, nós percebemos o seguinte: Jesus, ele não se surpreende. Jesus, ele não está surpreso, ou ele não sabe quem o tocou. Jesus sabia quem o havia tocado. Ele não está surpreso por esse toque, mas Jesus queria que essa mulher ela se revelasse. Jesus queria que essa mulher se mostrasse para todas as pessoas que ali estavam. O milagre não surpreende Jesus,
mas ele o administra de forma pessoal. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele é um Deus pessoal. Jesus, ele não é um curandeiro que ele ia andando e as pessoas tocando eram curadas, mas ele é um Deus pessoal. Ele conhece todos aqueles que se achegam a ele. Ele conhece todos aqueles pelo seu próprio nome. Jesus chama as suas ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas e ele as chama, as suas ovelhas ouvem e vão até ele, porque ele conhece cada um deles. Jesus é um Deus pessoal, meus irmãos. O bom pastor, ele olha nos olhos das suas ovelhas. As suas ovelhas não ficam ocultas, porque é uma graça estar diante do bom pastor. É uma graça revelar publicamente o que o bom pastor fez nas nossas vidas. Não é motivo de vergonha para nós o que Deus realizou nas nossas vidas. Pelo contrário, é motivo de orgulho, é motivo de satisfação aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. O bom pastor, ele olha nos olhos das suas ovelhas, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que conhece as suas ovelhas. Ele olha, ele conhece a aflição do coração das suas ovelhas. Por isso Jesus, ele não se surpreende, mas ele administra esse milagre pessoalmente. Ele não é um curandeiro automático, mas ele responde à fé daqueles que o buscam. No verso 47 vai nos dizer o seguinte: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foi curada. A mulher agora, ela se vê exposta, mas não rejeitada, de forma alguma. Ela não é mais rejeitada. O bom pastor acolhe a sua ovelha. Ele quer ver, ele quer olhar nos olhos da sua ovelha. Ele quer ouvir da sua boca o que foi que ele fez na sua vida, a transformação que aconteceu no seu coração. E aquela mulher agora, à vista de todos, publicamente, ela diz a todos que ouviam o que Jesus fez na sua vida, o que ela estava passando e como imediatamente ela foi curada. Meus irmãos, esse trecho, esse versículo também nos ensina que devemos viver em comunidade. A vida cristã, ela é em comunidade, principalmente a fé cristã, ela é pública. A fé cristã, ela não é secreta. As ovelhas de Jesus, elas não vivem secretamente, mas elas vivem publicamente e elas demonstram para as pessoas o que Jesus fez nas suas vidas. É exatamente isso que essa mulher fez. Ela contou para todos que ali estavam o que Jesus havia feito na sua vida. Uma fé que estava oculta, uma fé que estava silenciosa, agora é revelada para todos. Todos que estavam ali ouviram da boca daquela mulher o que Jesus fez na sua vida. Isso é uma marca do Evangelho. É uma marca do Evangelho daqueles que ouvem e recebem o Evangelho do seu coração. Trazer as pessoas da vergonha da vida que viviam para a dignidade junto com Cristo. As pessoas viviam envergonhadas pela sua vida de pecado e de dor. Mas agora elas vivem dignamente diante de Deus, por causa da sua restauração. Cristo restaura as suas vidas por completo. Se antes essa mulher tinha uma fé silenciosa, agora ela é motivo de testemunho público para todos que ali estavam. Todos ouvem o seu testemunho e todos se maravilham com aquilo. No verso 48 o texto vai dizer o seguinte: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus a chama de filha. Ela é uma ovelha do Senhor. Um termo carinhoso, íntimo, usado aqui neste episódio, mas também nos demais evangelhos. A fé dela a salvou, não apenas a curou. Isso é o mais importante, irmãos, nos milagres de Jesus. Jesus não apenas cura as pessoas, mas ele diz claramente: a tua fé te salvou. A tua fé não só te curou, mas a tua fé te salvou. Isso é o mais importante na vida dessa mulher. A cura física é importante porque essa mulher agora ela vai poder viver em sociedade.
ela não vai ser mais segregada, mas o mais importante, meus irmãos, é porque Jesus declara: filha, a tua fé te salvou. Agora você é uma filha de Deus. Agora você não está mais distante do Senhor, mas você é uma salva, você é uma escolhida, você é uma ovelha perdida, que agora foi achada. É interessante porque quando Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, isso significa, meus irmãos, uma restauração completa na vida dessa mulher. Uma restauração completa, física, espiritual e social. Essa mulher agora tem uma vida totalmente transformada. E isso é fruto da graça de Deus. Meus irmãos, esse texto nos ensina diversas coisas, mas eu quero trazer 3 aplicações acerca desse texto essa manhã, com o caso dessa mulher que sofria desse fluxo de sangue. A primeira aplicação que eu quero trazer essa manhã é a suficiência de Cristo para os que estão no fim de si mesmos. Cristo, Ele é suficiente, meus irmãos. Ele é suficiente em qualquer situação. Ele é suficiente em qualquer problema. Ele é suficiente em qualquer adversidade. Essa mulher, ela tinha um caso perdido. Essa mulher, ela tinha sido desenganada. Meus irmãos, não era 1 ano, nem 2, nem 3. Foram 12 anos. 12 anos que essa mulher, ela sofria com esse mal. Esse mal que lhe tirava toda a sua sanidade, lhe tirava, perturbava a sua mente. Era um caso perdido. Mas Cristo é suficiente para os casos perdidos. Cristo é suficiente para as situações perdidas. Ele é suficiente sobre toda e qualquer situação, meus irmãos. Quando todas as forças se esgotam, quando descobrimos então que Cristo, Ele é suficiente. Muitas vezes temos situações na nossa vida onde todos os esforços eles se esgotam, onde achamos que não tem mais solução. Recursos financeiros se esgotam, a nossa inteligência se esgota, a nossa força física se esgota. Mas a soberania e o poder de Deus, eles não se esgotam, meus irmãos. Porque Deus, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, que pode resolver qualquer problema. Basta que nós confiemos nele. Mas com uma fé inabalável. Não uma fé vacilante, não uma fé que duvida de que Cristo pode fazer. Mas como essa mulher foi com confiança até as vestes de Jesus. Ela não duvidou que seria curada, mas ela foi confiante de que Jesus iria operar esse milagre na sua vida. Ele é a esperança para os fracos, para os excluídos, mas também para os quebrantados de coração. Deus, Cristo, Ele é suficiente. A segunda coisa, a segunda aplicação, é que a fé verdadeira ela se manifesta mesmo no silêncio. Até mesmo no silêncio, a fé verdadeira ela se manifesta. Essa mulher ela não pediu nada ao Senhor. Ela não disse uma palavra. Ela apenas se dirigiu até Cristo, até o Senhor Jesus, até as suas vestes, tocou nas suas vestes. Ela não disse nada, mas foi uma fé real e verdadeira. Isso é o mais importante, meus irmãos. A fé verdadeira, ela se manifesta mesmo no silêncio. Cristo, Ele é digno de confiança de todos nós. Cristo, Ele é digno da nossa confiança, mesmo quando tudo mais falha. Não é a força da nossa fé que nos salva, mas o seu objeto. A fé dessa mulher era uma fé confiante, não era uma fé vacilante. Então, mesmo silenciosamente, essa mulher foi até Cristo e a sua fé inabalável, a salvou. E terceiro, meus irmãos, Cristo honra e traz à luz aqueles que o buscam pela fé, mas principalmente aqueles que são salvos por Cristo. Esses declaram publicamente o que Cristo fez em suas vidas. Jesus não permite que a mulher ela permaneça anônima, mas Ele a chama. Ele pede que aquela mulher testemunhe diante de todos o que Ele fez na sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque as ovelhas do Senhor testemunham acerca da graça
que foi operada nas suas vidas. Não é assim que devemos fazer? Contar para as pessoas, dizer para as pessoas o que o Senhor fez nas nossas vidas. Devemos testemunhar, meus irmãos, o que o Senhor realizou nas nossas vidas. Não podemos ficar calados no meio da multidão, escondidos, guardando aquilo para si mesmo. Não, meus irmãos. Devemos testemunhar publicamente o que o Senhor fez nas nossas vidas, porque isso não é motivo de vergonha para nós, mas isso é motivo de gratidão, isso é motivo de regozijo para os nossos corações. O Senhor, Ele transformou a nossa vida. Vivíamos nas trevas, mas Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz e por isso devemos testemunhar. Ele nos chama a um relacionamento pessoal e público. Pessoal, porque Ele nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas aflições. E público, porque devemos testemunhar o que Ele fez nas nossas vidas. Meus irmãos, essa passagem, ela nos mostra um Cristo compassivo, assim como Ele sempre é nos evangelhos, por aqueles que clamam pelo seu nome. Mas não somente compassivo, nos mostra também um Cristo poderoso, que opera no meio do seu povo. O Senhor Jesus operou, mas Ele ainda opera no meio do seu povo. Basta que tenhamos fé, uma fé inabalável, mas principalmente é um Cristo pessoal, é um Deus pessoal. Ele nos conhece, meus irmãos. Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Ele sabe do que nós precisamos. Basta que nos aproximemos dele com fé. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso e majestoso Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, que penetra, Senhor, nos nossos corações, que nos ensina, que nos exorta, Pai. Ó Deus, como essa tua porção, Pai, do Evangelho, nos regozije, Senhor. Ao sabermos, Senhor, que Tu és o nosso Supremo Pastor, Pai, que cuida de cada um de nós, que nos cura, que nos restaura, que nos anima, que nos dá ânimo, que nos revigora cada dia, Senhor. Ó Deus, também sabemos que Tu és um Deus pessoal que nos conhece, Pai. Conhece as nossas aflições, as nossas dores, as nossas necessidades, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os dias cuidar de cada um de nós, Senhor, como Tuas ovelhas, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Pai, a testemunhar do Teu Evangelho, Pai. Nos ajuda a testemunhar aquilo que Tu fizeste em nossas vidas, Senhor, para todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Porque isso é motivo de orgulho para nós, Senhor. É motivo de regozijo, de alegria para os nossos corações, Senhor. Ó Pai, que esse ensinamento, Senhor, que a Tua palavra ela não se perca, Senhor, mas que ela possa gerar vida nos nossos corações, Senhor. Que ela possa gerar frutos, Senhor, na nossa vida cristã diária, Pai. Que durante essa semana, Pai, possamos não esquecer daquilo que Tu nos falaste essa manhã, Pai. Ó Deus, é assim que nós te oramos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos.